Olá, está no ar o Tá no Campo, o podcast do setor agropecuário baiano, produzido pelo Sistema FAEB-Senar, especialmente para produtores e trabalhadores rurais de todo o estado. A cada episódio, nós trazemos um tema relevante para você obter sucesso da porteira para dentro e da porteira para fora da sua propriedade. Neste terceiro episódio, eu estou aqui com Gabriel Menezes, médico veterinário e gerente de assistência técnica e gerencial do Senar Bahia. Estou também com Felipe Cabral, ele que é zootecnista e coordenador de ATEG do Senar Bahia. Sejam bem-vindos, meninos, e obrigada por participar desse bate-papo conosco. E aí, estão preparados? Bom, eu não sei se eu tô tão preparado, né? Tô um pouco nervoso, mas eu acho que no final das contas sempre dá tudo certo. E aproveitando o ensejo, né, já que a gente está falando aí com os nossos produtores e trabalhadores rurais, também os técnicos de campo, supervisores, instrutores do Senar Bahia e toda a população de maneira geral. Se vocês nunca viram o nosso podcast, por favor, dá o joinha aí no YouTube, aperta o sininho para seguir o nosso canal e acompanha a gente aí nas redes sociais. E esse nervosismo aí é só modéstia, viu? Porque essa turma, quando entra em campo, dá resultado, né? É ou não é, Felipe? Você que está mais diretamente no campo. A gente que agradece o convite aqui de estar nesse podcast junto com vocês. Então tá, vamos começar falando de resultados, né? Para que o produtor rural obtenha sucesso mesmo na sua produção, na sua propriedade, ele precisa ter algumas competências específicas, né? Quais são elas? Sem dúvidas, existem várias competências que o produtor tem que trabalhar ao longo do tempo, né? Existem competências aí pessoais, competências técnicas, né? Habilidades interpessoais, e eu acho que a gente vai ter que dar um apanhado geral sobre essas competências para que o produtor ele possa estar realmente ganhando dinheiro, né, no negócio dele. No final das contas, a nossa missão é transformar as vidas das pessoas. E para isso a gente precisa fazer com que o produtor realmente melhore a qualidade de vida, ganhe mais dinheiro. E é para isso que a gente existe. Isso é importante, né? Ganhar dinheiro. Então vamos lá. Felipe, ele falou que é importante essas competências, essas habilidades, mas que elas subdividem, né? Vamos falar um pouco dessas competências pessoais, né? O que você ressalta aí como importante para o produtor rural? Eu acho que, se tratando das características, né, pessoais do produtor, de algumas habilidades que o produtor precisa desenvolver, precisa ter, nessa eu vou até extrapolar um pouco. Eu acredito que todo profissional é questão de resiliência, né? Se você for olhar aí características mais exigidas no LinkedIn, o pessoal fala de resiliência e isso não é diferente para o produtor rural. Principalmente que a gente trabalha numa atividade cheia de interferência, né? Interferência climática. De mercado. É indústria a céu aberto, né, Felipe? Indústria a céu aberto, isso aí. Então, resiliência, sem sombra de dúvida, acho que o principal. A mais importante. E aí eu digo mais, Felipe, resiliência e paciência, né? E aí, contando um caso recente, um amigo meu começou a plantar abacaxi, né? E abacaxi para produzir é 1 ano e meio, né? 16 meses, depende um pouco. A variação é pouca. E aí quando ele começou a falar no grupo, tô começando a plantar abacaxi, o pessoal, eita, que beleza, que dia eu posso comprar? Né, já perguntando, parecendo que plantou hoje e amanhã já pode colher. Né, e daqui a pouco tá até reclamando com ele porque ele tá vendendo abacaxi a R$6, R$7. Tem que ter paciência para saber esperar, né? O tempo do plantio e o tempo da colheita. E olha que, assim, o produtor não manda no mercado, né? No sentido de preço. Né? O produtor ele faz o melhor para ele produzir com baixo custo. E assim, as pessoas levam tudo no imediatismo, né? Achando que é só plantar, colher e tá tudo bem e tá ganhando dinheiro. E não é bem por aí, né? Como diz os antigos, o buraco é mais embaixo. Mais embaixo. Mas vocês falaram em resiliência, paciência, tem mais algumas? E essa questão de resiliência, acho que a gente sempre linkou esse produtor que... é o produtor que aguenta a pressão, né? E muitas vezes não é, né? É questão de você se adaptar, né? E usar, às vezes, essa adversidade que a gente está falando aqui como um trampolim, né? Como um motivo de força para ter o principal objetivo, que é o propósito maior do produtor rural, que é produzir alimento para a sociedade, né? Acho que isso precisa ser o foco do produtor quando a gente fala em desenvolver essa resiliência. Eu acho que já entra até na segunda competência. Qual seria? É exatamente a paixão, é realmente o propósito, né?
Uma vez eu ouvi de um produtor rural que, antes de mais nada, o produtor rural é um obstinado, um apaixonado. E tem que ser, né? Tem que ser porque ele precisa encarar ali todas as adversidades do seu dia a dia, mantendo o propósito. E eu acho que o propósito que o Felipe falou aí foi muito bem assertivo, né? É produzir alimento. Então, assim, e alimento, como inclusive o nosso Alisson Paulinelli, né, que faleceu esse ano, que foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, ele foi indicado por conta disso. É porque ele foi realmente um brasileiro que fez a diferença para a produção de alimentos para o mundo, né? Porque com alimento a gente diminui o Brasil guerra. tem grande participação, né, na produção de alimentos, não só interno, mas para alimentar a população mundial. Não, com certeza, né? E assim, redução de alimento reduz guerra, reduz pobreza, enfim. E eu acho que não tem propósito mais belo que esse, né? Para o produtor rural realmente estar trabalhando. E tem que trabalhar com o que gosta, né? Não adianta a gente trabalhar com o que não gosta. Da mesma forma que a gente fala de competências profissionais aí, de técnicos que às vezes estão numa determinada área que não gostam, né? Eles acabam não desenvolvendo aquilo dali. O produtor é a mesma coisa. Não adianta o produtor que gosta da pecuária e é apaixonado pela pecuária dizer que vai trabalhar com agricultura, porque muito provavelmente, né, pode até trazer uma felicidade financeira, mas vai trazer infelicidade pessoal. Então, com certeza, eu acho que é uma outra competência aí que o produtor tem que trabalhar. E aí, Felipe, tem alguma outra competência ou ainda falando de amor, dessa paixão do produtor, o interessante que é transmitido assim de pai para filho, né? O que a gente vê isso muito em campo é que o pai passa isso para o filho e vem transmitindo isso. E eu acho que o amor, a paixão por produzir alimento é, sem sombra de dúvida, acho que o principal motivo que faz o produtor acordar ali todo dia, é o ikigai do produtor, né? O motivo pelo qual ele acorda todos os dias pela manhã para trabalhar, produzir alimentos para a sociedade. Isso que você falou é muito importante, porque a gente não conhece um produtor rural que decidiu ser produtor rural. Normalmente está seguindo os passos do pai, do avô, né? Vem já de uma tradição de família de produtores rurais. Então é aquela questão de passar mesmo de geração para geração. Isso aí. Tá, mas então vocês falaram das habilidades, né, das competências pessoais, mas falaram também de competências e características específicas técnicas, né? Vamos lá, vocês que são da área técnica, quais são as características, essas competências, essas habilidades que vocês destacam? Antes até de falar das competências técnicas, que realmente são importantes, aí só para falar um pouco do que o Felipe colocou de sucessão familiar, né? A gente tem percebido que ao longo dos atendimentos que nós realizamos no Senar, e aí o Senar esse ano a gente está completando um marco importante. Até o mês de junho de 2023, somente nesse ano, nós atendemos 30 mil produtores. 30 mil produtores sendo atendidos por 1.000 técnicos. E aí só fazendo uma breve comparação, porque às vezes a gente tem esse número, mas não entende a dimensão. Eu vou dar um exemplo aqui do interior de minha família, que é Riachão do Jacuípe. Um abraço para a galera de Riachão. Riachão tem cerca de 33 mil habitantes. É como se todos os habitantes de Riachão do Jacuípe estivessem recebendo assistência técnica. É um número assim, bastante expressivo e relevante. Muito. E são atendimentos individualizados. Então o técnico vai lá na propriedade, ele passa 4 horas fazendo atendimento junto ao produtor. E aí falando sobre partes gerenciais, técnicas, etc. A gente vai abordar um pouco mais sobre isso aqui. E isso tem trazido resultados, né? E a gente tem percebido o seguinte, que os jovens estão cada vez mais assumindo o protagonismo das propriedades. Então a gente tem percebido que os filhos, né? Porque antigamente o pessoal falava, se você não estudar, eu vou te mandar para a roça. E agora é o contrário, né? Se você não estudar, você não volta para a roça. Não volta. É porque quando você fala que os jovens estão assumindo esse protagonismo, é porque de fato o campo tem se renovado, está se renovando nas gerações, mas também nas tecnologias, né? Perfeito. Tem inovado e renovado. Perfeito. E aí entra exatamente essa competência técnica, que é a parte de tecnologia, né? Hoje aqui, muito linkado a isso, né? Nós temos o nosso hub, o Semear Hub, o Hub do Agro. Quem não conhece, está aí um convite para conhecer. Fica aqui na sede do Sistema FAEB Senar. Um hub, um instrumento super moderno, né? E que oferece aí espaço para pessoas ou startups
que desenvolvem projetos para o setor agropecuário. E um exemplo disso algumas POC que fizemos recente, que é prova de conceito, né, de algumas startups, onde as startups elas apresentam uma determinada solução e a gente valida essa solução para ver se tem aderência ou não com o produtor rural. Né? Recentemente, por exemplo, nós fizemos uma prova de conceito para uma startup que fazia análise de solo e ela entrega o resultado em 20 minutos. Ainda está em fase de validação e etc. Mas imagine o que é um ganho, né, para o meio rural, você ter várias startups dessa com preço custo barato, disponíveis, que é a maior dificuldade. O ganho de tempo, hoje. Né? Exatamente. Então, assim, esse só foi um pequeno exemplo do que o nosso Hub aí tem feito, mas tem muita coisa bacana realmente sendo feita, né? E a gente aí está de portas abertas nesse sentido. Porque a gente percebe que, assim, que a modernização é a ponte para o sucesso do produtor. Então, se o produtor ele não tiver realmente atenado com as novas tecnologias, com a modernização, dificilmente ele vai ter sucesso no futuro, né? Então a gente precisa estar perto da tecnologia para otimizar os nossos processos, para que o produtor ele consiga fazer mais gastando menos tempo, menos dinheiro, menos insumos, né? E a tecnologia está aí para isso. Quando a gente pensa em tecnologia, se a gente pensar numa semente, dentro daquela semente tem muita tecnologia embargada. Então, às vezes, é uma tecnologia de genética, né? Não é porque a gente pensa em tecnologia, pensa em celular. Aparatos, né? Não é celular, não é só um maquinário. Tem muito mais sobre isso, né, Felipe? Sim, com certeza. A gente acho que já começou a entrar aí no segundo ponto, que são as características dos produtores que precisam desenvolver, características técnicas. Eu apostaria, além do conhecimento técnico dele na atividade, esse produtor ele precisa estar antenado com a tecnologia, né? A tecnologia como focada na automação, na supervisão, no monitoramento ali na propriedade, onde vai auxiliar o produtor rural a aumentar a eficiência ali no sistema produtivo, né? E a gente, como instituição, a gente já enxerga isso já tem algum tempo, eu acredito que até um pouco antes, mas em 2017, a gente começou uma aproximação do ecossistema de inovação, não é? Onde a gente começou a fazer ações linkando os produtores rurais com o ecossistema de inovação, porque às vezes esse ecossistema não conversa tão bem. Então a gente começou a trabalhar nessa aproximação. Então a gente foi fazendo alguns levantamentos de problema com os produtores. Nós somos uma instituição que temos essa capilaridade de estar no campo, né, de conversar entre essas duas partes. Então a gente já fez muito levantamento de problemas. A gente tem esse poder de conseguir levantar os problemas, os principais gargalos das atividades e das propriedades, utilizando a nossa assistência técnica e levar isso para o pessoal da tecnologia, né? E chegar até esse ponto que o Gabriel comentou, que é testar, né? Fazer as provas aí de conceitos, né? Fazer com que os produtores validem essa tecnologia produzida. E, então, acho que como uma característica técnica para o produtor é estar antenado no que está acontecendo, o que está produzindo de tecnologia na atividade dele. E é interessante, Felipe, até para lembrar disso, que lá no passado, antes de existir o EAGRO, que vai ter esse ano, né? Já vai ser a quarta edição, ou a quinta edição, né? Do EAGRO, e a quinta, né? Ela nasceu com o conceito de aproximar o produtor da tecnologia, né? Porque o que é que acontece? Existem diversas tecnologias aí para o produtor ele se apoderar, né? Só que muitas tecnologias o produtor não conhece, e por desconhecer ele não vai lá e compra, né? Ele não faz aquisição daquela tecnologia. Então a ideia do EAGRO nasceu muito nesse conceito, da gente conseguir aproximar a tecnologia dos produtores rurais. Ser uma vitrine. Exato. E assim, ele perceber que aquilo dali é plausível, que para ele faz sentido ele fazer a aquisição, né? Muitas vezes não é caro. A tecnologia é porque a gente às vezes imagina que a tecnologia é cara, que é difícil para a gente colocar na propriedade rural e etc. E às vezes não é. E porque às vezes não é só tecnologia, né? Pode ser uma solução inovadora, mas que não seja tão tecnológica assim. Perfeito. Na última edição da EAGRO, que ocorreu aqui em Salvador, ano passado, a gente viu esse tipo de solução, né? Coisas mais manuais, digamos assim, não tão tecnológicas, mas que dão resultado no campo.
Muita isso aí. tecnologia acessível ao pequeno e ao grande Médio produtor, e grande médio produtor. grande produtor. O evento, de fato, foi um sucesso, né? E aí, aproveitar para chamar o público. Em novembro desse ano de 2023, dia 16, 17 e 18 de novembro, vai ter o EAGRO, 5ª edição aqui em Salvador. Convido todos vocês para estarem presentes. É uma feira que tem muita coisa de inovação, tecnologia, palestra, conteúdo. É muito bacana. Gastronomia também, né? Gastronomia, quem entretenimento para criança, né? Para apresentar o mundo rural para as crianças daqui. Artesanais. Sim, a agricultura queijo, familiar, nossa, né? É muita coisa boa. Chega a dar água na boca. Muito legal. Então vamos aqui seguindo as habilidades técnicas. Falou o quê? Tecnologia, aproximação do produtor com a parte tecnológica. Acho que gerenciamento da propriedade, né? Gerenciamento da propriedade culturalmente. Acho que a gente precisa quebrar um pouco esse paradigma e o produtor se apropriar mais das finanças da propriedade. A gente que coordena a assistência técnica é um dos maiores gargalos quando a gente vai iniciar o nosso programa. Fazer essa aproximação do produtor com o gerenciamento, né? Tem alguns Se eu anotar, eu quebro. Isso aí é o que mais a gente mais escuta, né? Se eu anotar, eu paro de produzir, né? Não, na verdade a gente quer quebrar esse paradigma e a gente realmente tem que anotar, gerenciar para saber tomar as decisões corretas dentro da propriedade. Então, gestão financeira, sem sombra de dúvida, seria um outro ponto técnico que o produtor precisa desenvolver. E dentro da nossa assistência técnica, eu acho que é o principal diferencial que nós temos, né? Que é a assistência técnica e gerencial. A gente não abre a mão disso, né? E gerencial. Do caderninho. Porque é o que faz a diferença, né? Então imagine que esse ano, Kátia, é um ano que a gente está batendo diversos recordes, né? Então a gente está muito feliz com os resultados que nós estamos alcançando ao longo do tempo. Agora em outubro a gente vai completar, somando os últimos 3 anos, 500 mil de visitas. Então são 500 mil visitas realizadas pelos técnicos de campo, junto com os produtores rurais, e isso tem trazido excelentes resultados. Vou trazer um deles aqui. Eu costumo falar que eu já fui coordenador lá na região oeste, e lá eu tinha um produtor chamado Pequeno, Givanildo, o nome dele. É lá de Angical, do lado de Barreiras. E Givanildo era o meu melhor produtor do oeste. Givanildo não sabia nem ler nem escrever, mas ele era o melhor produtor que tinha lá. E ele tinha tudo anotado, né? Aí você me pergunta, como é que ele anotava, Gabriel? Se ele não sabia nem ler nem escrever. Ele tinha o filho dele e a família que acompanhava ele. Então todo dia de noite ele chegava pro filho, o filho era pequenininho, me ajude aqui, e o filho anotava tudo no caderno. Então assim, ele sabia quanto é que custava para produzir 1 litro de leite. Quem sabe o custo, sabe precificar, né? Exatamente. Então ele sabia se valia a pena vender o leite dele a R$2, a R$2,50, a R$1,50. Ele sabia, Perfeito. porque ele sabia quanto ele gastava para produzir, né? Então muitas vezes as pessoas pensam, não, isso aí é só para quem tem leitura, é só para o produtor que tem uma formação ou que tem um gerente. E não é. É detalhe, né? É realmente você ter aquele cuidado de fazer todas as anotações, de comprar um produto, você anota. Na nossa assistência técnica a gente oferta o caderno do produtor para o produtor ter esse sentimento, né? Depois, obviamente, ele vai criando as planilhas dele, enfim, vai caminhando com as próprias pernas nesse sentido, mas a semente foi plantada, né, pensando na gestão financeira, que é muito importante. E depois desses 2 anos, como é que o produtor se vira? Isso aí é massa, viu? Tem muito caso assim, em relação a esses 2 anos que a gente passa na nossa metodologia. O produtor é assistido durante 2 anos pela assistência técnica e gerencial. E a maturidade, às vezes, que o produtor acaba, eu chego em alguns grupos, roda de produtores, e eles estão conversando sobre custo de produção. Não, porque meu custo operacional efetivo está em X, minha taxa de retorno de capital está em Y, né? Então você já vê o produtor discutindo custo de produção. Usando termos que antes eles não usariam, né? Não usaria, isso aí. E eu acho que isso é um processo de capacitação, né? A gente falando de um programa de assistência técnica, mas é uma forma de capacitar, de educar o produtor rural. E aí eu acho que já chama para o terceiro ponto, Felipe, que é o aprendizado constante, né? É a educação continuada. A assistência técnica e gerencial, ela é sempre apoiada também junto com ações paralelas, né, educacionais.
Então, enquanto o produtor está recebendo assistência técnica, a gente entra pelo outro viés fazendo capacitações em temas que sejam relevantes para aquela cadeia produtiva, né? Então, se o produtor é produtor de leite, obviamente ele vai ser capacitado naquela linha de reserva estratégica, de higiene da ordem, assim por diante. Ah, não, é um produtor de olericultura, então vai ser aplicação de defensivos, boas práticas e assim por diante. Então, assim, nós estamos fazendo, em paralelo à assistência técnica, com que o produtor se capacite para que depois dos 2 anos ele esteja capacitado e ele esteja em condições de contratar quem ele quer, né, para ser um técnico de campo dele. Enfim, tem outras ações aí que ele pode fazer nesse meio do campinho, nesse meio do campo, justamente porque ele pode trazer, por exemplo, funcionários que são da propriedade dele, capacitar ao longo do tempo também, né? É um trabalho que a gente vai fazendo aos poucos, então ele tem 2 anos aí. É uma construção, né? Com certeza. Certo, nós falamos aqui de habilidades técnicas, falamos de habilidades pessoais, mas a gente não pode esquecer que a propriedade é um negócio, é uma empresa rural, e como toda empresa, requer lucro, né? Pelo menos é o que se espera. Vamos falar de competências empresariais, porque o objetivo é isso, né? É capacitar o produtor para que ele passe a gerir aquela empresa. Não. Uma vez eu vi uma frase assim que eu achei muito interessante. A frase, ela falava mais ou menos assim: aqui só admitimos erros inéditos. Olha que frase sensacional, né? Assim, a gente pode errar, só não pode errar de novo. A mesma coisa. A gente pode errar diferente, né? Tentar fazer diferente, etc. E isso me remete muito a planejamento estratégico, né? A gente realmente planejar, acompanhar o que foi planejado, revisitar. Então, assim, é todo o ciclo, né? Aquele ciclo famoso PDCA, para que a gente possa realmente estar fazendo um planejamento e um acompanhamento bem assertivo. Então, eu acho que esse seria um outro ponto, né? Que é o ponto de planejamento estratégico. Dentro da nossa metodologia da assistência técnica, existe um determinado período que o técnico senta com o produtor para montar esse planejamento, né? E é muito importante que esse planejamento ele seja assim, ele seja conferido no dia a dia. Se realmente está dando certo o que foi planejado, se o produtor está conseguindo caminhar nesse sentido, para que no final das contas, né, ele possa estar ganhando dinheiro. Esse é um ponto importante, né? Sim, acho que em planejamento a longo prazo, não é? Nossa assistência técnica tem uma duração de 2 anos, mas nada impede o produtor começar a planejar, visualizar essa propriedade, né? Com métricas, metas, objetivo, o que é que a gente vai fazer para atender, para chegar nessas metas, né? E isso a gente pode pensar a longo prazo, a propriedade daqui a 5 anos. Onde eu vou querer estar daqui a 5 anos, né? Então, acho que como o planejamento... Como uma empresa normal, como né? uma empresa normal, urbana. de fato, isso aí. Planejamento estratégico, acho que seria o primeiro item aí do lado empresarial do produtor. E se preparar, né, Felipe? É aquela coisa, deseje o melhor e se prepare para o pior. E aí, nesse caso, tem diversas formas de se preparar, né? Se a gente falando da pecuária, a gente sabe que, nossa, o produtor ele quer tirar 1.000 litros dia, certo? Mas ele tem que se preparar. Preparar como? Área de reserva estratégica, né? Tem que ter a palma, ou seja lá onde tem que ter o milho, o silo, cana, enfim. Então, assim, ele tem que se preparar nesse sentido para não ser pego de surpresa. Assim como qualquer empresa, é uma empresa rural. E o produtor precisa entender que é uma empresa rural, né? Esse é o ponto. Porque aí sim ele vira a chave. Quando ele entende que o negócio dele é um negócio, né? Não é simplesmente somente, só é minha. Não, é só minha propriedade, só é minha fazendinha. Não, quando ele entende realmente que é um negócio, ele realmente vira a chave. E antes nem usava muito fazendinha, na época eu sou lá da roça, já num tom mais pejorativo, né? Como se não fosse uma empresa, como se ali não gerasse emprego, renda, o sustento da própria família e de outras, né? Com certeza, né? Porque às vezes a gente só olha para dentro da propriedade, mas não sabe o que ela gera de renda para toda a sociedade ali daquela região. É um cara dos produtos agropecuários que tem que contratar mais uma pessoa para vender insumos, né? É o padeiro que tem que contratar a gente para fazer mais pão, fazer bolo, etc. Porque o pessoal começa a ter mais dinheiro, começa a gerar mais renda em todo o município. Enfim, é muito nesse sentido. E a gente tem vários casos, né, onde a assistência técnica iniciou ali e movimentou de fato a região.
da casa agropecuária ao pessoal que vai comercializar o produto, a contratação de funcionário, de mão de obra para temporária ou fixa dentro da propriedade, né? Acho que a assistência técnica movimenta dentro do município tudo isso. Não pode esquecer aí, e aí eu já vou puxando para outro ponto que eu acho que é muito importante, né? Gestão de pessoas. Naturalmente, a empresa, à medida que vai crescendo, você vai trabalhando com mais pessoas, né? E tudo no final das contas são pessoas. Né? Tem uma frase, eu não sei se você lembra, Felipe, é alguma coisa no sentido de que se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, né? Perfeito. Então, o produtor, ele também precisa, querendo ou não, tá atenado a esse tipo de situação. Ele precisa entender de pessoas que ele contrata, que ele não contrata, e aí entra network, enfim. Acho que tem mais algumas coisas aí, né? Sim, tem sim. Acho que se essa fazenda tem uma equipe aí, as habilidades de liderança desse produtor, né, ele pode e deve desenvolver, né? Algo que a gente tem que quebrar é que liderança é uma habilidade que também pode ser treinada, né? A gente não nasce líder, a gente se torna um líder. Então, se tua propriedade tem uma equipe, eu acho que você pode começar a pensar em desenvolver essa equipe tecnicamente, né? Fazer de tudo para que essa equipe desenvolva as habilidades para ter um melhor resultado ali na atividade rural. Então, liderança, acho que seria um outro item. Uma outra competência, né? Competência, sim. E não dá para falar de produzir sem falar de negócio, né? Claro. Falar de negócio, de venda, de networking. Sem dúvidas, o produtor tem que estar atenado nesse sentido aí. E aí eu tenho um caso muito interessante, também da assistência técnica. É o caso do produtor João Meira. Ele é lá da região de Guanabi, Seraíma, um distrito irrigado que tem lá. E ele produz goiaba. Qual foi o grande lance lá do seu João? Um abraço, seu João, um abraço para a família, com certeza vai estar assistindo a gente. É o produtor da goiaba de quase 1 quilo? Isso. Aí eu cheguei a ver. O caso de João é bem interessante porque lá na região, quando iniciou a assistência técnica, eles estavam com um problema muito grande lá com nematóides. E estavam assim arrasando a produção lá de goiaba. E aí a técnica ela foi muito assertiva junto com os produtores e conseguiram controlar, né, os casos de nematóides. E aí a produção dele, quando estava no pico da produção, era quando ninguém tinha goiaba na região. Então conseguiu agregar um valor assim absurdo na sua comercialização, né? O mesmo a gente tem observado dos técnicos que estão trabalhando ali no Vale do São Francisco, que existe um observatório do Vale que ele estuda os preços de mercado da manga ao longo de milhares de anos, né, de muitos anos. Eles têm lá um calendário de produção e de entrega para o mercado interno e externo. Exatamente. E lá ele mostra quando é que tem o pico de valor do preço da manga. E aí, no caso da manga, o que é que os técnicos estão fazendo muito assertivamente, né, conduzido aí pela equipe técnica de lá? Eles estão fazendo a indução floral para que a manga esteja no mercado quando ela está com o melhor preço. No tempo certo. Nossa. E isso aí... tempo certo de faturar. Exatamente. Então isso para os produtores está sendo assim perfeito, né? Porque eles estão produzindo mais, porque eles produziam menos, e agora eles estão produzindo mais na hora certa. Ou seja, está tendo uma rentabilidade absurda, né? E tem alguns outros casos assim que a gente observa. É visão também, né, Gabriel? Isso é visão. Porque imagine você observar o mercado, né? Os mercados nacional, global, para poder se posicionar no momento certo, né? Quando eu tive lá na região de Juazeiro e conversei com um produtor que ele disse exatamente isso, né? Quando está faltando manga na Europa é quando eu entro com a minha manga. Então eu sei também precificar essa minha manga. E a agregação de valor, né? Porque aí realmente é um valor absurdo. Quando ninguém tem a lei da oferta e da procura. Da procura e demanda. Verdade. Sem dúvida. E além de venda e marketing, Gabriel tocou aqui nesse ponto, eu acho que uma outra característica que o produtor precisa ser bom também nessa parte empresarial é a questão de compra, né? Às vezes ele comercializa a goiaba ou o leite, mas ele compra vários insumos, é o concentrado, é a silagem, medicamentos, sal mineral, que isso vai impactar no custo.
Então, além de ser bom de compra, marketing, o produtor também tem de ser bom de compra, né? Além de ser bom de venda e marketing, bom nas compras, fechar compras boas também, saber negociar, né? Ter um bom relacionamento com seus fornecedores. Felipe, e para comprar melhor é a questão da organização social, né? Uma coisa vai puxando outra aqui, Nossa. né? É o vai poder passar, de barganha, vai passar né? a tarde aqui. É um poder de barganha, porque Poder de se eu barganha. compro uma caneca, é um valor, mas se eu me junto a você para comprar 100 canecas, a gente pode negociar esse preço. Exatamente isso. Né? Dr. Humberto, presidente aqui da casa, ele fala muito nisso. Né? Ele é apaixonado por organização social, ele fala isso o tempo todo. E de fato isso faz a diferença. Perceba que os grandes produtores, eles se organizam. Eles se juntam a outros grandes produtores. Por que o pequeno produtor, ele quer fazer sozinho? Então assim, o produtor, ele realmente tem que se organizar. A gente apoia muito a organização social aqui. Seja ele se juntar aos sindicatos dos produtores rurais da região, seja a associação cooperativa, né? Então assim, quando eles se juntam para fazer uma comercialização, eles ganham muito mais. A gente tem caso, por exemplo, de produtores, lembrei agora de Pé de Serra, um grupo de produtores que estão formando agora uma cooperativa, tá para sair até o CNPJ, e eles compraram uma carreta só de caixas de apicultura. Então assim, conseguiram um valor absurdo de baixo em comparação à compra individualizada. Porque eles têm o poder de ganhar mais monetariamente e têm força para alcançar outros mercados, né? Ofertar seus produtos em outras cidades, outros estados e até lá fora, se for o caso. É aquela frase, juntos somos mais fortes. Mais fortes. E vamos mais longe. Eu acho que a assistência técnica tem um grande papel nisso, né? Quando a gente começa a assistência técnica, é algo que a gente sempre pede para os técnicos fomentarem isso, né? Dentro dos grupos que estão sendo atendidos. Mesmo que eles não cheguem a formar uma associação, uma cooperativa, mas que eles tenham práticas associativistas, né? Assim, a compra coletiva seria uma delas. Não, hoje a gente tem a federação para estar defendendo os interesses dos produtores, né? Mas os produtores, mesmo assim, eles devem estar unidos, até para quando forem mandar demanda aqui para a federação, né? Para que a federação receba, obviamente, uma demanda mais organizada, dizendo o que é que os produtores têm feito, qual é a necessidade dos produtores. Então, assim, a gente fomenta demais esse tipo de organização. Acho que tem tudo a ver, né? O produtor, já não basta, ele, como tudo que a gente falou aqui, ele é o dono da propriedade, ele é o empresário, muitas vezes ele é o gerente, muitas vezes ele é o cara que faz a ordenha, ele é o cara que colhe o morango. Então, assim, já é um cara que tem muitas funções. E ele fazer isso tudo e ainda fazer isso tudo sozinho se torna muito mais difícil, né? Então, assim, a gente fomenta demais isso porque a gente sabe que tem resultado, né? Ele comprar coletivamente, ele também vender coletivamente, né? O produtor que vende 100 litros de leite é uma coisa, o produtor que vende no grupo 10 mil litros de leite, a barganha é completamente diferente, né? Você consegue barganhar detalhes, preços mínimos, né? E esses preços mínimos fazem toda a diferença. O desafio que o produtor tem aí. Não é fácil produzir, não. Não é fácil de jeito nenhum, né? E é bom até que as pessoas estão ouvindo, né? Para dar valor. Kátia estava falando aqui mais cedo, por exemplo, que estava passando um pó no rosto. Me conte isso aí, Pó Kátia. de banana. Na verdade, eu te ofereci, você estava com a pele um pouco suada, brilhosa, né? E aí eu falei, Gabriel, bora controlar essa oleosidade aqui com um pó. Você foi preconceituoso, não quis. Eu falei, olha só, é um pó de banana só para controlar a oleosidade. Banana vem do agro, o agro está em tudo, na indústria cosmética e até nas makes. Por isso que é do campo para você. Eu acho que depois dessa a gente pode encerrar, né? Não, com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, Gabriel, agradeço a você, Obrigado. Felipe, agradeço a você que está nos ouvindo, que está nos assistindo pelo canal do YouTube e aguardem o próximo episódio que com certeza traremos mais um tema relevante para você, produtor, para você, trabalhador rural. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um brinde.